Olá, crianças, tudo bem? Bom, hoje a gente vai falar do nosso capítulo 3, tá bom? Da unidade 2, nosso livro de história. Esse já vai ser o último capítulo da unidade 2, tá bom? Bom, vamos lá. O nome do nosso capítulo tá aqui, olha. Paisagens sertanejas. O nome do capítulo, Paisagens sertanejas. E aí a gente relembra que a gente já falou das comunidades quilombolas, falou da comunidade indígena, falou de diversas comunidades que são aqui características do Brasil, né? Que fazem parte da história do Brasil. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as pessoas que vivem lá na área do sertão, tá? Por isso, sertanejas. E aqui, logo na primeira página, né, do nosso livro, vem vindo uma atividade para vocês pintarem essa paisagem, que é uma paisagem da área do sertão, tá bem? Bom, a gente já estudou, né, sobre as paisagens e a gente sabe que existem diversas paisagens. Aqui no nosso livro, ele traz, no segundo tópico pra gente, aqui ó, paisagens diversas. E aí podemos observar diferentes paisagens. A primeira aqui, olha, é uma paisagem, né, que tem camelos, que é aparentemente um deserto. E essa paisagem tá bem aqui na legenda. Ela é de Dubai, não é aqui no Brasil. Já na outra paisagem, a gente já pode observar o quê? Um homem, né, com um rebanho de ovelhas lá, e é no Cazaquistão. É uma outra região também, é um outro país. E aqui a gente pode observar que cada lugar tem diversas paisagens, tem diferentes paisagens. E quando a gente pensa em paisagem natural, geralmente a gente lembra do quê? De uma floresta, de um rio, de praias, mas existem outras paisagens naturais. E em cada tipo de paisagem, as pessoas que moram lá nesse lugar, elas precisam se adaptar àquele lugar onde elas vivem. Então, adaptar a sua vida àquele clima lá do lugar de onde ela vive, àquela situação de onde ela vive. E agora nós vamos entrar aqui na questão do Brasil, né, na área do sertão. Muitas pessoas vivem em áreas do sertão que passam por longos períodos sem ter chuva, então eles passam por longos períodos de seca. E o que fazer quando a chuva não vem, não é mesmo? Dá para viver sem água? Imagine, a gente já passa um calor danado aqui quando não chove. Imagine lá nessa região que a chuva demora a chegar. Então, vamos ver como vai ser. Então, aqui a gente vai acompanhar no livro, lá no livro de vocês. E aqui o tópico é: quando a chuva não vem, o que será que vai acontecer, né? Então vamos acompanhar aí. Os sertanejos, moradores do sertão brasileiro, região atingida frequentemente por períodos de seca, olha lá, sem água, sem chuva, desenvolvem formas de minimizar os impactos da seca e tentar impedir a falta de água para as atividades cotidianas. Então, eles tentam se adaptar a essa condição que eles vivem. Eles tentam achar maneiras, formas com que eles consigam armazenar água para que eles possam usar quando faltar. Então vamos continuar lá acompanhando. Olha, nos longos períodos sem chuva, as comunidades passam por muitas dificuldades para conseguir o sustento da terra. Tirar o seu sustento da terra, porque se não tem chuva, as plantações não vão ter como se desenvolver, né, crescer de uma forma boa. E aí, sem água para regar as plantas não têm sucesso. Elas não conseguem se desenvolver e não vão conseguir alimentar aquela população e nem eles vão conseguir vender para arrecadar dinheiro, para sobreviver. Então vamos continuar lá. Estocar água em açudes e cisternas foi uma das maneiras encontradas para reduzir os problemas causados pela falta de água nessa região. Então é comum lá na área do sertão as pessoas cavarem poços artesianos, né? Fazer tanques para armazenar água, para que quando eles passarem
para que quando eles passarem por esse longo período sem chuva, eles consigam ter água para poder sobreviver, né? A criação de gado e o cultivo agrícola são as atividades econômicas comuns nessa área do sertão brasileiro. Atividades tanto agrícola como a criação de gado, de animais, a água é essencial, porque a água precisa estar no processo, né, de plantação das plantações que eles realizam, leguminosas, e a água é essencial para o desenvolvimento das plantas, né? Já que elas são seres vivos. E também é essencial para os animais, porque eles precisam de beber água, né? Eles não podem ficar sem água. Então, passar por longos períodos sem água lá nessa região é muito difícil. E as pessoas precisam se adaptar para poder sobreviver lá. No entanto, nem sempre é possível, né? Tá estocando água, ou a água não dura aquele longo período de seca. E aí muitas pessoas acabam achando melhor sair daquela região e se mudar para um outro lugar melhor, que eles vão ter uma melhor condição de vida. E aí, geralmente, ou eles se mudam para lugares próximos ali naquele estado mesmo onde eles moram, ou vão para outras regiões, como Sul, Sudeste, Norte, vão para outras regiões em busca, né, de melhorias de vida, em busca de morar em um lugar melhor, sem tantas condições assim difíceis de se viver, não é mesmo? Então, quando essas pessoas saem do seu lugar de origem, lá onde elas moram, e vão para uma outra região, para um outro lugar, elas vão ser chamadas de migrantes. E aí, nós vamos entrar já num outro tópico lá do nosso livro. Aqui, ó. Nesse outro tópico, que vai ser a vida de imigrantes. Tá bom? Vamos lá ler um pouquinho? Ao chegar em novos lugares de moradia, as pessoas que deixaram as dificuldades da seca para trás precisam se adaptar a esses novos locais que elas vão viver. Elas têm que se acostumar com as comidas, o som, o clima, que é tudo novo para eles. É um novo lugar, uma nova região. Eles estão se mudando. É como se a gente, quando começa numa escola nova, a gente tem que se readaptar, né? Se readaptar àquele espaço novo, aquele lugar, aqueles novos amigos. Então, eles vão ter que se readaptar a esse novo lugar que eles se mudaram. Se adaptar. Eles têm que se acostumar com as comidas, os sons. As pessoas que se mudam de um lugar para um outro, dentro do mesmo país, são chamados de migrantes. Migrantes. Então, quando pessoas se mudam, aqui, eu moro aqui em Belém e vou me mudar lá para o Rio de Janeiro. Eu tô no mesmo país ainda, não tô? Tô no Brasil. Só saí de Belém, aqui no Pará, e fui lá para o Rio de Janeiro. Quando acontece isso, que uma pessoa se muda de um lugar para o outro, no mesmo país, vai se chamar migrante. Migrante, tá bom? Então vamos continuar. Os migrantes também levam consigo os próprios costumes e tradições de onde eles viviam, né? Receitas, comidas, músicas, eles levam com eles quando eles se mudam, porque não dá para tirar, né? A gente já tem esses costumes, então já vai conosco. Esses hábitos se misturam com os costumes do novo lugar para onde eles se mudaram. Em muitos casos, os migrantes voltam para os lugares de origem, levando consigo, além da sua cultura, como os hábitos e costumes daquele novo local que ele se mudou. Então, quando eles se mudam, né, essas pessoas que saem lá do sertão e decidem se mudar para uma outra região, para um outro local, elas levam aqueles costumes, as tradições que eles têm lá no local de origem deles, de onde eles vivem. E quando eles chegam lá nesse novo lugar, eles começam a ter novos hábitos, né? Que são ali daquele lugar. E quando eles voltam, quando isso acontece, né? Ou vai visitar, ou volta mesmo para morar naquele lugar deles mesmo, de origem, onde eles já moravam, eles levam consigo aqueles novos hábitos que eles ganharam lá naquele lugar onde eles se mudaram, né? Então fica uma mistura de
hábitos que eles já tinham ou novos que eles adquiriram, tá bem? Mas a gente não pode deixar de falar que a cultura do sertão é muito rica, né? Ela tem tradições muito, muito importantes. Tanto como o sotaque, que é bem forte, que a gente consegue perceber, que é um sotaque tão bonito. Também temos as danças, as músicas, que são características daquele lugar e que são importantes na história do Brasil, né? Faz parte da nossa cultura brasileira. E aqui, ó, vocês podem até observar nessa parte de curiosidades que fala um pouquinho mais sobre a cultura do sertão, tá bem? Bom, nesse capítulo a gente vem falando mais sobre a cultura do sertão, porque a gente já falou das outras comunidades e agora a gente está falando da comunidade sertaneja. Passando isso, vai vir umas atividadezinhas e aí vocês podem estar realizando essas atividades aí na casa de vocês, tá bem? Praticando o livro. Eu não vou estar mandando guia de estudos, nenhuma atividade de apoio. Então, vocês vão estar respondendo as atividades do livro, tá bem? E no final, eu mando uma atividade assim de revisão de tudo que a gente viu nessa unidade, para vocês responderem, tá bem? Mas futuramente. Por enquanto, vocês vão responder as atividades daqui do nosso livro, tá bom? E para finalizar, né, já essa unidade, esse capítulo, ele traz pra gente um pouquinho mais curiosidades, umas outras atividades para relembrar o que a gente já estudou nessa unidade. E aí também vem falando um pouquinho da reciclagem, né? Que a gente já falou que é muito importante, né, fazer reciclagem, porque a gente está reaproveitando aqueles materiais que a gente iria jogar fora, né? Não teria mais nenhuma utilidade. E aí a gente dá uma nova utilidade para ele, vira um novo objeto. Então aí a gente acaba ajudando, né, o planeta e não poluindo mais nossas ruas, nossos rios, que é ruim para nós mesmos. Então, crianças, nesse vídeo de hoje é isso, tá bem? Nós vimos o nosso capítulo 3 da nossa unidade 2 do livro de História. E aí a gente se encontra nos próximos vídeos. Grande beijo, até logo!